Tá aqui. Tá certo? Tá. Bom, boa noite. Parece que foi um horário encomendado essa live. Vamos aguardar o meu amigo confrade Ney Maranhão. Ali, a professora Patrícia. Ei, professora. Doutor Flávio. Que beleza. Ministro Douglas. Vamos aguardar o meu amigo aqui. Professor Ney Maranhão, cadê? Ele não entrou ainda, me mandou aqui no WhatsApp. E não entrou ainda. Mas olha que horário conveniente, né? Porque acabou o resultado, assim, tem menos de 5 minutos. E aí já deu o horário da live. Enquanto imagino que a maioria imaginava que fosse acontecer nos termos da decisão após o julgamento dos embargos, a situação me pareceu com uma segurança jurídica ainda maior, que foi um indeferimento nesse momento da liminar por completo, né? Então ficou... Cadê o meu amigo Ney, gente? Ah, tá aqui, pronto. Ney, acenar. Aí como é que faz, hein? Ney, solicitar. É a primeira live que eu faço, tá, Ney? Porque aí ele falou assim, como é que é, hein? Meu pai do céu. Porque eu sempre tô no outro, nunca ninguém tá aqui. Ah, não, aqui, pronto. Fazer uma transmissão aqui. Agora foi. Vai entrar. Que eu nunca fiz da partir da minha plataforma. Olha, agora entrando. Pronto. Pronto. Eu tava ficando, nunca fiz a partir da minha. Eu sempre entro na dos outros. Né? Tudo bem? E aí, tudo bem? Que achaste? Olha que coisa, hein? Mas bateu certinho o horário da nossa live. Perfeito. Não foi isso que eu tava comentando, não foi? Foi agendado com pontualidade e precisão incríveis, viu? Mas É. que julgamento, hein? Que julgamento. É um julgamento, Carol. Agradecer, claro, antes, né, pela presença aqui no teu Instagram, Agradecimento recíproco. o convite aí que eu recebi. Dar aqui cumprimentar a todos que ainda estão entrando, né? O pessoal ainda está assim, êxtase, que acabou agora. Então, Acabou de acabar, né? ainda está entendendo direitinho o que aconteceu, né? Eu publiquei em alguns grupos que nós estaríamos juntos, mas assim, de início, sabe, Carol? Eu queria registrar que talvez nós tenhamos acompanhado uma das sessões que entra na história do Supremo Tribunal Federal, né? Ah, com certeza. Porque não apenas pelas condições de transmissão, né, que não é a primeira, claro, eles já fizeram isso, Lógico. recursos telemáticos, mas pela dramaticidade da coisa, né? Realmente uma liminar muito discutida, muito polêmica, em uma regência jurídica trabalhista que também se espera, todos estão esperando o resultado dessa sessão. Não tenho dúvida que a comunidade jurídica, os empresários, sindicatos, trabalhadores, uma boa parte da sociedade ansiava pelo resultado, né, da apreciação da liminar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski. E realmente um show de argumentação, sabe? Independentemente do resultado, da posição jurídica que se concretizou ao final, Carol, eu queria destacar assim, a beleza da dialética discursiva, do contraditório, do ponto de vista, né? Você vai vendo como cada ministro eles vão expressando a sua base de valores, a sua concepção constitucional, e eu fico muito entusiasmado com isso. Então, eu queria também destacar de início a beleza do direito. Todos julgaram
com muita garra, né? Com muita Todos. veemência, né? Nos argumentos. Mesmo aqueles que votaram assim mais de maneira mais célere, que eu acho até que deveria ser o padrão, É, né? Deveria ser o padrão. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, ela foi sucinta, mas não foi rasa. Ela foi não, objetiva, mas foi profunda, né? Então, é, eu acredito que isso precisa ser enfatizado, sabe, Carol? Porque às vezes as pessoas, para não se parecer que você ter a opinião contrária, isso ser tido como um desrespeito, né? E lógico, o direito são múltiplos, a vida são múltiplos olhares. é, E você vê hoje nessa sessão um portfólio de argumentação, de pontos de vista, né? Teve gente, você vê que o ministro Gilmar Mendes ali mais abstrato, mais teórico, citou ali uma penca de doutrina de constitucionalistas de renome, Conrad Hess, Agrebelsky, Peter é, Adler, ele saiu citando ali para sedimentar a sua base teórica. Outros mais pragmáticos, né, Carol? Outros é, trazendo mais para o campo da realidade, a impossibilidade material e física da intervenção sindical, outros mais trazendo argumentos mais de reverência à tecnicidade, à complexidade da matéria, aos juízos técnicos emitidos por pessoas de outras áreas do conhecimento. Então, isso precisa ter uma autocontenção, como foi o caso do ministro Luiz Roberto Barroso. Um outro isso. voto que eu gostei muito para Rosa Weber, né? A ideia dos direitos fundamentais sociais, né, de negociação coletiva. Ela falou em violação ao núcleo do direito fundamental, à representatividade sindical. Né, ela, como uma expert, É, né, desculpa, estão me ligando aí, é, trava um pouquinho. Então, assim, é, nesse nível, eu queria só destacar, Carol, a riqueza desse julgamento. Esse é um julgamento que, para a gente que é professor, Carol, a gente pegar os alunos assim, cada um pegar o voto de cada ministro, né, e aprender, né, e ver como se observa o direito de múltiplos prismas, né, com é, questões variadas, especialmente na nossa área, né, que é a área da área trabalhista. Então é isso, minha amiga. é. Eu Eu anotei aqui, quer dizer, eu gostei muito do voto do ministro Barroso, mas quando ele colocou também a questão dos valores, né, da preservação de emprego, de formalidade dos empregos, de melhoria de qualidade dos sindicatos, dessa tentativa de desoneração das folhas, de acabar da imprevisibilidade de custos, mesmo fazendo um contraponto. Aí, quando ele falou também, achei interessante, de assegurar um núcleo materialmente constitucional do acho que a Carol. eu já tinha tirado, não entendi nada. É. Bom, e aí, mas mesmo as posições contrárias, vencidas, né, o ministro Fachin, ele trouxe muito também aquela questão de você chegar que foi um pouco também do contraponto que a gente viu no Conselho Europeu na época de jurisprudência de crise, para você atingir os direitos sociais, você esgotar antes disso as outras possibilidades, né? Ou seja, você não ser não ser o primeiro a matar. Então, isso foi. Eu gosto, eu tenho lido, Ney, sobre algumas obras sobre jurisprudência de crise e sobre esse momento que a gente está passando. Eu gostei, eu tinha uma leitura que tava quieta e eu nunca li, agora eu cheguei que era uma tese de mestrado de uma moça, Andréia Magalhães, não sei se você tomou conhecimento, que justamente o título é Jurisprudência da Crise. Ela foi orientada, até na banca dela era o Gustavo Binemboim, o ministro Fux, e a orientação era de quem, meu Deus? Era de Direito Público lá na UERJ,
e agora me esqueci. Mas aí ela traz, é um trabalho muito bom que tava para ler e não lia nunca, e agora eu consegui terminar. E ela faz uma pesquisa muito delicada da jurisprudência da crise, falando de julgamentos havidos na Grécia, na Lituânia, em Portugal. Portugal já é mais conhecido nosso, mas eu achei interessante porque ela faz um levantamento justamente nesses países em momentos de crise mais violentos que tiveram, que houve rebaixamento de redução salarial, inclusive dentro de empregos públicos, né, de servidores e tudo mais. E alguns... Eu congelei, não? E alguns Não. parâmetros que foram construídos pela jurisprudência nessas cortes constitucionais. Então, é uma obra que eu li recentemente sobre esse assunto. Uma outra que eu gostei também, estava me aposentada, porque quando vai acontecendo as coisas, a gente vai lendo o que é, né? A crise e o direito público. Não sei se você já viu, que é uma coletânea. E aí eu gostei muito de um artigo de uma senhora, o sobrenome Maria, não sei o que, Urbano. Aí ela fala assim, 3 parâmetros que têm sido usados para as cortes legitimarem esse tipo de medida de enfrentamento. Aí ela fala que haja uma fundamentação conveniente, que eu acho que foi o caso até da medida 936, uma fundamentação conveniente, que seja de caráter temporário, isso também o Fux, o Barroso levantaram muito bem, que também meio que minimizando esse impacto todo, né? Porque nós estamos falando de uma situação que vai durar 60 ou 90 dias, e que haja uma adequação da medida para o combate à crise. Então, enfim, são uma doutrina assim que a gente está levantando, porque era aquela coisa, quem é que lia sobre fato príncipe, força maior em direito do trabalho, É verdade, né? Isso aí, Carol, exprime uma linha que foi muito explorada por vários ministros, que é essa tensão natural que existe entre o direito e a realidade, né? Entre a normatividade e a faticidade. Então, o direito, acho que não sei se foi o Gilmar Mendes que mencionou, quando o direito ele vem, quando o ordenamento jurídico é estabelecido, a legislação, melhor dizendo, é estabelecida, ela tem como referência um padrão de fatos, né, fático, uma quadra fática. E a riqueza da vida humana, né, e as evidências e turbulências de fatos inevitáveis, como esse que é o evento pandêmico, eles fazem constantemente a gente voltar ao texto normativo para compreender neles e até descobrir neles algumas lacunas. Não sei se você viu lá quando o Gilmar Mendes, curiosamente, falou as lacunas da Constituição, né? Então ele mencionou assim, ou seja, você não existia aquilo. Isso expressa uma ideia que eu concordo, que o direito e a Constituição são um organismo vivo, né? Ele pulsa. E eu me lembrava, enquanto eu assistia ao julgamento, das lições do professor Miguel Reale, né? A teoria tridimensional do direito. Então, guardadas as críticas as sacadas com relação a um eventual positivismo jurídico e tal, mas a arquitetura, a imagética que ele nos coloca é muito relevante, porque acentua que o direito não é apenas a referência textual, né? Não é apenas o texto normativo. Você tem também um amparo e uma referência axiológica, os valores, aí você menciona a segurança jurídica, eficiência, né? E você também tem os fatos. Então, essa tríade fato, valor, norma, elas conjuntamente densificam aquilo que nós chamamos de fenômeno jurídico. Isso quer dizer, portanto, que a estrutura textual normativa ela vai estar sempre para e passo, e isso é muito importante, na perspectiva dos valores da sociedade de então e também, é claro, da mutação natural da realidade fática e cotidiana da vida humana. E aí nós estamos diante exatamente disso. Por isso se fala em de crise, essa expressão crise não é crise no sentido de você admitir o negativismo do sistema jurídico como instrumento de pacificação social,
mas assimilar, na verdade, a esse caráter de dinamicidade intrínseca do direito, né? É, Isso aí é isso que é bacana. E a gente vê o isso no Barroso processo. chegou também a falar que a realidade prática integra a normatividade, ele chegou a destacar, né, expressamente Exatamente. isso. Ou seja, a realidade integra a normatividade. Você não pode ser especialmente um julgador se você simplesmente pairar e refletir no campo da abstração normativa, né? Você precisa Lógico. pisar nos fatos, na É. realidade. E é claro que isso é uma postura de visão de mundo também, né? Mas quando, por exemplo, se invoca, e o Barroso bateu muito nessa tecla, da impossibilidade física e material dos sindicatos, a tempo e modo, eles ratificarem os acordos individuais de maneira célere, ética e adequada. Quando eu falo ética, no sentido de observando com calma, Lógico. objetivamente, a boa-fé objetiva. Ou seja, a ponto de os trabalhadores, na urgência que o tempo exige, eles pudessem receber o benefício emergencial, né, Carolina? Então, esse foi um fator, é um ponto muito criticável. Algumas pessoas dizem que pode, que não pode, mas me pareceu ser um fator que conduziu muito a mente dos ministros, de vários ministros, né? Ou seja, essa denúncia de insuficiência da capacidade sindical de dar conta da massividade, né, da demanda que ele teria para poder viabilizar o benefício emergencial. Eu vi o nosso confrade, o ministro Douglas, falando, fazendo um elogio aqui generoso à nossa pessoa, mas eu também o vi hoje de manhã numa live mais cedo, e ele tocando especificamente na obra de Max Weber, quando fala da questão da ética da convicção, se contrapondo à ética da responsabilidade, que é perfeito isso, em relação a como é que os sindicatos dariam conta, professor, de você imaginar, se a gente está falando de 3 milhões de acordos individuais que já foram assinados, quer dizer, como é que a gente vai ter musculatura sindical, né, que fizesse frente a uma operação de guerra como essa? Eu não, havia muita crítica em relação a esse pragmatismo, né, da decisão, mas eu considero pessoalmente ele perfeito. Agora, um outro... pode falar. Só resgatando aqui também, para a gente fechar talvez essa parte do direito e os fatos, né, o que se chamou de pragmatismo, e o que o ministro Fux invocou como realismo jurídico, né? Ou seja, uma corrente do direito que busca a aderência ao plano da realidade, né? É claro que o direito não é apenas fato, ele não é apenas realidade. O direito, muitas vezes, ele se porta e é necessário para alterar a realidade, né? Então, isso é muito importante. Mas é óbvio que a normatividade pressupõe mínima adesão à realidade. Então, se a realidade impunha, foi até mencionado o caso, né, agora me fugiu a memória qual foi o país, no âmbito de guerra, que a Constituição impunha uma determinada configuração para emitir um ato de vontade, o presidente ou o rei, não recordo agora, ele o emitiu sem os pressupostos processuais e procedimentais que a Constituição exigia por uma questão de impossibilidade física, por causa da guerra. Então, foi mencionado a construção teórica abstrata, ela é relevante também para a análise do direito. Tu ia puxar alguma coisa aí. Não, Foi a Bélgica, travou um pouco meu exatamente, tom, foi a mas Bélgica. voltou. Estão falando aqui que foi no caso da Bélgica, foi lá mesmo. Isso. Agora, uma coisa que eu anotei para comentar contigo, a questão da contenção judicial e da natureza da norma ser medida provisória, eu achei bem levantado também, né? O que você pensa disso, né? Porque o Barroso levantou isso, acho que também o ministro Fux também mencionou. A Carmen chegou a falar um pouco disso. Eu acho que isso é importante porque realmente a gente está falando de uma medida temporária e, quer dizer, é um momento se você imaginar uma judicialização abrupta nesse momento, que pode ser que nem vire lei, né? Olha o que está acontecendo com a nossa medida provisória do contrato verde e amarelo. Então, não justificaria,
nem essa, porque essa liminar gerou muita insegurança jurídica, né? Eu como advogada, no dia que foi proferida a liminar, eu fiz para mais de 100 rescisões, né, demissões coletivas. Então, porque as pessoas, porque o caminho mais perto, com menos risco que existia, que se colocou, foi justamente a demissão, né? Você quem é que gostaria, porque isso nenhum argumento jurídico supera isso. Quando você vai falar para o cliente, vai falar assim, ah, não, eu vou ainda arrumar esse passivo, o sujeito está sem R$ 1 de caixa. Hoje a gente tem uma mão de obra empregada, 70% da mão de obra está empregada em microempresas, elas não têm esse caixa para rodar, né? Então, você via grupos, eu fiz pelo menos, sei lá, uns 8, 10 grupinhos. Que coisa interessante, Carol, não sei se tu percebeste, analisando friamente agora o julgamento, desde o início, né? Agora a gente tem o filme montado completamente, início, meio e fim. Veja que situação curiosa. Depois nós, em um certo momento do julgamento, nós tínhamos uma peculiar e insólita convergência de vontades e de interesses quanto à manutenção da liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Não só o autor, mas o próprio advogado-geral da União. Ele disse, não, está ótimo. Ele até se manifestou no Twitter, né? E na manifestação oral dele, ele falou, não, está ótimo, está dando segurança jurídica. Ou seja, autor, réu e o relator concordaram com aquele estado de coisa jurídica. E todo mundo depois foi contra. Todos. Até a Rosa Weber e até o ministro Fachin, porque eles concediam a liminar integralmente e o Lewandowski dava só parcialmente. No final das contas, o julgamento ele redundou numa tese que é contrária àquilo que autor, réu e o relator eles anuíram. Mas que coisa interessante isso, não foi? Não tinha pensado nisso. Não, e foi tão curioso que o próprio, antes da entrada do Barroso ou do Fux, o Lewandowski ainda pediu a palavra para falar assim, não, eu até gostaria de dar tudo, né? Rapaz, o ministro Ricardo Lewandowski, mas ele, olha, do início ao fim, ele estava assim, meio não sei, ele não, acho que eu vou com eles também, quem sabe. Porque foi, a concessão da liminar foi atabalhoada, né? A reforma que não... a reforma que desdisse ter reformado a decisão, mas que reformou a decisão, também atabalhoada, né? E agora, no meio do julgamento, ele entra sem mais nem menos. Não, eu também acho que podemos dar tudo, mas não sei, porque tem um monte de acordo. Enfim. Agora, uma coisa que eu queria te ouvir, um ponto bem interessante que eu percebi, por exemplo, no Alexandre de Moraes. Gostei muito do voto dele, do Alexandre de Moraes. Também. Muito concatenado, o Barroso também muito bem concatenado. A Rosa Weber foi a única que tocou no ponto que eu esperava que eles tocassem. Mas eles invocaram também, Carol, uma interpretação sistemática da Constituição, né? Ou seja, tirando o foco apenas do artigo 7º, inciso 6º, porque ele, na verdade, era a disposição centralmente mais, digamos assim, que estaria sendo vilipendiada, né? Mas a gente viu também uma linha de argumentação muito sistemática, indo lá nos valores sociais do trabalho da livre iniciativa, né, falando no também 170. No 170, né, tudo, isso é importante também no direito, né? Você sair do texto isolado de uma disposição normativa e ver ele de uma perspectiva macro, né? Não, porque nós tínhamos, eu acho que são dois pontos críticos, né? A redução salarial e a questão da negociação coletiva. E se pensar, a redução salarial, ela já havia sido possibilitada até pela própria reforma trabalhista, né? O 611-A, quando fala, juntamente com os sindicatos, meio que corrobora com que a Constituição já havia, a própria Constituição, em 3 incisos, fala de possibilidade de redução junto com a jornada. A questão da negociação também me parece que a interpretação no sentido, era só uma questão de uma inversão da técnica protetiva, porque você não estava, isso eu gostei também quando o Fux falou, quando você leva um negócio no cartório, não existe o cartório virar e falar assim, não morreu, né? Quando você leva um atestado de óbito, né?
Então, o que a gente estava vendo não era só vou informar ao sindicato, agora ficou, né? Mas a liminar pós-ED era vou informar ao sindicato, para o sindicato tomar uma das posturas, ou nada fazer, e aí tudo bem, temos o acordo individual. Discordar, e aí ponto de interrogação, porque para mim era discordar, era a mesma coisa valendo acordo individual, mas Sim, alguns sim. falavam que não, que poderia E discordar. o próprio Lewandowski disse isso. O próprio Lewandowski Exatamente. disse que o acordo individual tinha validade jurídica plena e imediata, inclusive para fins do benefício emergencial, e só seria afastado por norma coletiva mais benéfica, ou seja, Exatamente. validade plena. Que era. E aí agora não. Agora o que a gente tem realmente é o modelo da medida provisória de você realmente avisar ao sindicato. É o melhor setor. O direito do trabalho ele nasce disso, né? Desse diálogo. O direito do trabalho, a natureza, ela é meta individual. Você não pode querer sobrepor uma solução individual a todo um histórico, a toda uma construção teórica que é o direito do trabalho. Mas é que É, nesse momento, o que foi feito foi realmente uma inversão dessa técnica protetiva, né, para que houvesse a informação ao sindicato a posteriori, e o sindicato consciente, né, do seu papel institucional, ele, se tivesse musculatura para tanto, que ele viesse a agregar, mas que não tivesse a possibilidade de diminuir e essa. a única ministra que tocou nesse ponto da inversão da técnica protetiva foi a Rosa Weber. Foi a Sim. única que reportou sobre. Porque os outros usaram argumentos mais variados. Mas Uhum. ela foi a única que entrou nesse detalhe para dizer que a inversão da técnica protetiva, colocando a tutela sindical a posteriori, violava o núcleo constitucional do artigo 7º, inciso 6º. Né? Que, para mim, esse era um ponto central, né, a ser debatido. Então, embora eu não concorde com a tese, né, na verdade, o que eu defendo foi o que remanesceu ao final, o que o Supremo convalidou por 7-3. Lógico, É a eu também. constitucionalidade da MP pelos argumentos que a gente já falou várias vezes. Né? Mas É. a ministra Rosa Weber, ela entrou, ela enriqueceu o debate, é isso que eu quero dizer. Quando ela trouxe o direito, ela explorou o direito fundamental social à negociação coletiva, porque isso, Carol, é importante dizer, não é a questão só de qual foi a tese que venceu. Nós temos que perscrutar as razões da tese que venceu. Porque essa Exatamente. raça do acidente, essas razões, elas vão nos servir para reflexões futuras. Então, quando a gente for trabalhar, quando você for exercer advocacia aí, né, advogando em casos concretos, e quando for exercer a judicatura julgando casos concretos, na perspectiva de Ronald Dworkin, a gente está num romance em cadeias. Eu vou ter que observar o que já foi dito lá atrás. Né? Lógico. Então é muito interessante, muito importante que a gente descubra. Os argumentos que ela usou são relevantes e tudo, embora eu acredite que realmente no caso concreto não justificassem a pecha de inconstitucionalidade. Como fica hoje, né, Carol? Válidos os acordos individuais, Isso. normalmente, e os sindicatos, vejam bem, a minha crítica, o que o ministro Ricardo Lewandowski colocou na sua liminar, que poderia até ter sido convalidada pelo Pleno, não tem problema. Mas o que ele disse já está na MP. Já está na MP. Já está na NP. Isso é Então, perfeito. já está, ou seja, que os sindicatos não vão tomar uma postura arquivista, pelo contrário, eles devem fiscalizar, porque pode ter empresa aí Isso. que tá abusando, pode ter Lógico. empregado que foi coagido. Então, mas só que isso este é o pressuposto teleológico do parágrafo 4º do artigo 11 da MP 936. Quando a empresa comunica ao sindicato do acordo individual que ela fez, só se pode esperar isso, até por força constitucional, que o sindicato exerça sua função fiscalizatória como representante da categoria. E aí ele Mas vai não poder é avisar. mas não é uma condição resolutiva para o acordo. Não. Isso eles Não é. bateram demais, né? Isso. Bateram Não. demais, que realmente não é. Ou seja, você não condicionou a força e a eficácia jurídica do acordo individual a uma Isso. chancela sindical. E a Não. MP também não coloca isso. Né? Na Uhum. verdade, ele tem validade plena e as regras do jogo vão seguir. E os sindicatos, Carol, têm legitimidade plena
o munus constitucional de ajuizar a sua ação civil coletiva, ação civil pública. Né? Se ele perceber, por exemplo, que determinado empregador, empresa, ele ludibriou seus empregados. Por exemplo, quando ele não foi impactado financeiramente pela crise, mas valendo-se do regramento excepcional, ele foi, né, ele acabou coagindo os empregados e ludibriando os empregados. Aí o sindicato atua. Não, e eu lhe digo mais, porque nesse modelo os sindicatos vão ter muito mais energia, muito mais foco para direcionar a eventuais fraudes. Porque você imagina a chancelar nesse universo de 3 milhões, você há de se contar, quer dizer, imagino eu, não sei se seria incauto da minha parte, que a grande maioria tem sido feito de boa fé. Eu acho muito interessante aquele texto do nosso confrade também, o professor Antônio Carlos, do Calvé, isso, quando ele fala, né, que hoje nós não estamos vendo um direito de conflituosidade, né, mas de convergência entre os interesses do capital do trabalho. E aí, foi explorado. Né, eu acho que isso é perfeito. Então, se a maioria dos acordos estão sendo feitos de boa fé, os sindicatos vão ter muito mais tempo e energia para dedicar às fraudes, para judicializar as fraudes. Eu achei legal também quando apareceu, aí eu já não me lembro nem mais quem, que falou, olha, se os sindicatos hoje, a partir da reforma trabalhista, eles não precisam abençoar o que seria o resultado mais drástico... O Calvi tá aí, ó. Acabamos de falar de ti. E o que, quer dizer, se os sindicatos eles não têm legitimidade para... Quer dizer, não precisam mais carimbar o mais drástico das soluções, que seria a demissão. Você não precisa mais... Eu saí? Cortou? Não, pronto. Não. Imagina a gente trazer essa condição resolutiva para o meio termo, que seria justamente a salvaguarda contra a demissão. Eu só achei esse raciocínio perfeito. Eu não sei nem quem é que falou esse troço, mas foi muito bom. Vários falaram, vários utilizaram esse argumento. E é um argumento que é razoável. Até hoje, quando eu debati com o professor Bezerra Leite, meu querido amigo, eu mencionava a pandemia, ela criou uma realidade de coisas totalmente diferente. Geralmente os conflitos coletivos trabalhistas eles portam uma conflituosidade intrínseca entre capital e trabalho. Essa é uma relação historicamente intensa, né? Agora, não é desarrazoado, muito pelo contrário, é razoável pensar. E tanto é que grande parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal adotaram a concepção de que verdadeiramente, neste momento calamitoso, tanto empregados quanto empregadores, me parece razoável presumir uma confluência de vontades na manutenção do emprego. Então, ou seja, você não tem eu acho que não é razoável presumir o conflito. Eu acho que é mais razoável você presumir a confluência de vontades na manutenção do emprego. Porque me parece que esse é o elemento central, a chave da coisa, né? E aí, Carol, queria até te ouvir a respeito. Foi manuseado por um ou outro ministro essa ideia do pressuposto do artigo 7º ser o artigo 6º. Então, os direitos relacionados ao contrato de trabalho pressuporem o trabalho. Né? Exatamente. E aí, o direito ao trabalho foi um fator jurídico chave nesse julgamento. Né? Ou seja... Não, é a nossa próxima live. Justamente. A questão do direito ao trabalho. Você não viu? Aquela que a gente fala dos novos perfis contratuais da semana que vem? Sim, é justamente isso. Quer dizer, exatamente. A gente ter uma perspectiva muito mais ampla do direito do trabalho, parar com essa bobagem de colocar isso dentro de uma redoma como se fosse um direito do emprego. Agora, só estou lendo aqui os comentários para fazer justiça. Eu citei a obra da professora Andréa Magalhães, mas a orientação foi do professor Daniel Sarmento, é verdade. Daniel Sarmento. E o livro se chama Jurisprudência da Crise, uma perspectiva pragmática. Mas é isso. Todo mundo atrás dessa obra agora, viu, para estudar. Porque eu tenho a encadernação antiga, porque quando eu vi a defesa da dissertação, me chamou a atenção. Aí, ontem eu ainda comentava com o ministro Douglas também sobre esse trabalho, eu consegui concluir a leitura. Mas ela traz a questão da Bélgica, da Grécia, enfim, é bem rico mesmo, é bem rico. Mas eu acho
né, aquilo. A gente leu, a gente está acostumado a ler o artigo 7º como se fosse direito do emprego. E não é, está escrito direito são dos trabalhadores, não são dos empregados. Mas, assim, o pressuposto central aqui, essa é uma reflexão que é interessante, mas me pareceu aqui que o que me parece um dado até de bom senso, viu, Carol? Essa é a verdade. A verdade é que a gente está numa quadra de quebra, de potencialidade de quebra massiva de empresas. Entendeste? Então, não é uma questão simples de dispensa em massa. Você vai ter uma miríade de empresas de pequeno, de médio porte, microempresa, que vão acabar. E isso engloba 70% dos trabalhadores formais no Brasil. Isto é de uma repercussão socioeconômica sem precedentes. Então, quando a gente defende, quando se acentua o direito fundamental ao trabalho neste momento, em nenhum momento a gente está dizendo que os outros direitos são secundarizados, são de menor valia. O que nós estamos falando é que, na realidade complexa deste momento, fato, valor e norma, na perspectiva do professor Miguel Reale, deste momento, no direito de crise deste momento, parece que este valor trabalho ele ganha relevância. A manutenção e a garantia dos postos de trabalho, a manutenção da vida da atividade produtiva empresarial, né, embutido nisso também ganha importância. Então, esse é um tema, o direito ao trabalho certamente vai ser um tema que vai ser muito explorado academicamente aqui. Sempre foi, né? E as duas MPs, elas tratam disso, quer dizer, se a gente pensar nas contrapartidas, a gente está falando de uma possibilidade de reposição do salário, porque o benefício, até em determinado ponto, ele consegue a perda salarial, né? A gente fala de garantia de emprego durante um tempo, né? A gente fala de uma temporariedade, porque a gente não está... E tem que ficar claro que esse julgamento ele é histórico, ele é importante, mas ele não define novas bases de um direito que pode ser estipulado em negociações individuais. Isso é muito importante, Carol. Né? Porque tem gente que está levando o caixão com a justiça do trabalho dentro. E aí, se tu me permitires, eu preciso dizer isso. Nós precisamos ter muito cuidado. A gente tem que ter as coisas bem claras na nossa mente, tá? É óbvio que defender a possibilidade jurídica do acordo individual redutor de salário nas bases emergenciais da MP é constitucional, a meu ver. O Supremo julgou corretamente, portanto, hoje. Mas isso não significa refundar as bases do direito do trabalho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, essa é uma jurisprudência de crise excepcional, e até o Barroso, não sei se tu lembras, ele diz, a minha proposta de tese a ser votada ao final aí ele foi para neste momento de calamidade pública. Isso quer dizer, portanto, que a técnica de inversão de tutela sindical em tema de redutibilidade salarial, ela não vai ser possível, ela não vai poder ser invertida na sociedade pós-pandemia, porque isso viola a Constituição. E não há incongruência nisso não, viu, Carol? Isso não tem incongruência de bem. É porque ela é válida hoje em razão das circunstâncias que foram levantadas na sessão. Mas na sociedade pós-pandemia, o correto vai ser observar as regras do jogo da negociação coletiva a priori. Pelo início da nossa conversa, porque a realidade integra a norma. Exatamente. Ou seja, nós vamos estar diante... Logo, a decisão de hoje é um vetor normativo excepcional. É de regência em período de calamidade. Logo, na pós-calamidade, ele não deve nos servir. Agora, pode ter gente que vai querer se valer dessa experiência, dessa excepcionalidade, para construir um novo direito do trabalho. Dentro, por exemplo, das balizas do acordo individual. Aí é complicado. Né? Aí é complicado. Porque realmente aí eu tenho a inverter a base do direito do trabalho para permitir o acordo individual estrito sensu, né, me parece uma coisa que demanda uma reflexão bem mais profunda, né, e não é bem por aí. O direito do trabalho tem que ser refundado, mas mantendo essa sua carga a carga de proteção é natural e intrínseca a ela, especialmente no campo do direito individual. Né? No direito individual, a intervenção estatal é mais forte. No coletivo, o Estado se retrai.
né? Não é isso? As técnicas excepcionais de hoje, elas não vão ser naturais no dia de amanhã, de forma alguma. E a Constituição não foi rasgada. É importante dizer isso, né? A Constituição valeu hoje, como valerá amanhã. A Constituição foi mencionada no seu aspecto sistemático, e digo eu, para mim, nem inciso sexto. Ele textualmente diz, mas o seu espírito protetivo foi resguardado. Quando a MP fez garantia de emprego, tem benefício especial, né? Quando você tem a manutenção da salário-hora do trabalhador, né? Ou seja, aquelas garantias do parágrafo 3º, lá do artigo 611-A da CLT, a garantia de emprego que é prevista a nível coletivo, o Estado garantiu hoje através da MP. Então eu vejo que a proteção que é exigida a nível sindical foi previamente garantida pelo Estado na MP. Então, o que se esperava do sindicato foi garantido previamente pela MP 936. Então, o texto do 6 pode ser que tenha, né, pareça ser arranhado, mas não foi no seu núcleo essencial protetivo. Essa é a minha visão, e foi a visão que me parece que saiu consagrada na decisão de hoje no Supremo. E você não acha que, apesar... Eu não me recordo se houve a remissão expressa a esse princípio, mas é um princípio expresso da Constituição, da solidariedade ter sido muito prestigiado? Porque... Não citaram tanto a solidariedade. Não eu acho citaram, que talvez, né? O né? Alexandre mencionou. Eu nem me lembro de ninguém. Falaram mais da solidariedade, mas na solidariedade no sentido desse vínculo coletivo, né? Mas no princípio jurídico da solidariedade, que para mim é um elemento norteador de tudo isso, não foi tão explorado. Eu acho que era um elemento central e até que é carente de bases teóricas, né? Era um momento interessante. Professora Maria Celina Bodan de Moraes, né? Tem uma obra maravilhosa, texto maravilhoso sobre isso, né? É um momento princípio importante. E ele não vem, e que é constitucional, tem gente que acha que é princípio implícito, não, né? A Constituição fala especificamente. E eu acho que é o fundamento maior da decisão que a gente teve hoje, ou seja, tem que realmente, quando o encerramento do voto do ministro Alexandre de Moraes, quando ele faz a história da cerejeira, eu achei que ele fosse por esse caminho, quer dizer, a gente admitir um direito mais dúctil, justamente para poder acolher esses momentos. Se a gente viver imaginar que a Constituição não se amolde, né, a realidade, a gente constrói soluções completamente equivocadas. Se você me permitir, o Alexandre de Moraes foi o voto mais técnico, assim, um dos votos mais técnicos. Ele fez uma interpretação primorosa, sistemático, constitucional. Ele foi lá nos objetivos, ele foi buscando, né? A Carmen Lúcia também fez um jogo sistemático bem interessante, tentando demonstrar que a Constituição não pode ser lida em fatias, né? Ela demanda essa ótica macro, né? Então foi uma perspectiva, essa perspectiva sistemática, ela atravessou esse julgamento. Agora, o que tu achas, Carol? O Luiz Roberto Barroso, também num voto muito interessante, muito bem concatenado. O Luiz Roberto Barroso é impressionante, né? Firmou as balizas dele, não concordo com algumas, ele falou de princípio do direito do trabalho lá, ele falou até a história da justiça do trabalho, então, enfim, não concordo com muita coisa que ele disse no início, mas depois ele foi numa linha, e aí eu queria te perguntar, ele fala de uma necessidade de autocontenção, né, de intervenção mínima do judiciário. Ele usou alguns argumentos. Primeiro, né, a questão que a MP será sujeita ao crivo do Congresso daqui a pouquinho. Né? Isso. Então, e a outra muitos profissionais da área técnica criaram essa norma. Ela é uma rede que se concatena. Se a gente tirar uma peça, ela se quebra. E essa estrutura, ela é formada por múltiplos saberes. E ele disse, a gente tem que respeitar esses saberes. O que tu achas dessa construção? Ou seja, né, olha, o tema é complexo, não dá para a gente se meter desse jeito, se a gente tirar essa peça aqui, isso atrapalha tudo. Tem gente que pensou a nível de contabilidade, tem gente da área de saúde, tem médica, tem gente da área de... Enfim, são múltiplos profissionais que criaram isso. E a gente, como jurista, vai lá e tchuc. Não, e eu te confesso que eu fiquei com uma má impressão, porque eu hoje de manhã consegui assistir um pedacinho da sua live,
com o professor Bezerra Leite, e quando ele colocou, lembra, ele falou que a medida provisória tinha sido expelida depois de uma reunião de empresários e tudo mais, eu fiquei, e eu tinha para mim que não, que eu tinha para mim a ideia do Barroso, porque eu acho que ela é bem multidisciplinar, porque realmente ela vai fazendo um jogo de encaixe, né, de objetivos, de ferramentas e de temporariedade de atendimento, quer dizer, um projeto estratégico, que eu fiquei decepcionada quando o professor Bezerra Leite contou isso. Agora, quem está falando a verdade, eu não sei. Mas o fato é que até também o Gilmar Mendes, também, eu não sei, mais um outro que elogiou a equipe técnica. Carol, né? Carol, assim... Eu não sei de onde veio a medida. Mas assim, a medida provisória ela é boa. Para mim, ela está no limite, é razoável. Mas também não dá para lançar loas assim, não, né? Tem não estou falando isso, não. Assim, mas... Não, é porque assim, não pode nem jogar no lixo, nem dizer que é uma perfeição. Porque realmente... mas eu acho que ela tem o seu lugar democrático. O que o Barroso falou é perfeito. Eu acho que era um momento de contenção judicial, porque senão fica esse ativismo desmedido, professor, que eu acho que aí realmente as coisas ficam muito mal compreendidas pela sociedade como um todo. Quer dizer, é um poder legitimado dentro desse estado de coisas a proferir uma regulamentação, que é a medida provisória pelo Poder Executivo, e eu acho que até pela temporariedade, depois da reforma do artigo 62 da Constituição, tem que ser respeitado. A gente não está falando de uma medida provisória que pode perdurar ao longo do tempo, como era no regime anterior. Nem isso nós estamos falando. Então, quer dizer, ela tem o seu lugar, né, no sistema de divisão de poderes que a gente adota. Então, eu achei essa colocação deles de autocontenção, que vinha nas peças, né, da AGU. Reparaste? Que vinha na peça da AGU, que estamos falando de uma medida provisória, calma, não é? Sim. Né? Já vinha um pouco disso, mas eu não tinha refletido tanto quanto hoje o ministro Barroso colocou. Achei que colocou muito bem. Foi a parte que eu também mais gostei do voto dele, foi essa questão da autocontenção. A ministra... Diga, pode falar. Não, eu sou meio virgem disso. Esse negócio tem uma hora que vai acabar ou tem uma contagem regressiva que vai aparecer, Ney? Não, ele aparece aí uma contagem regressiva, acho que quando for 3 minutos. Para quem está recepcionando. Você que vai saber. Mas eu acho que a gente tem aí uns 13 minutos, mais ou menos. A gente começou, acho que em ponto, né? 6 horas. Não, porque eu botei o meu para despertar aqui com 40 minutos, porque o pessoal da academia, dessas lives de manhã, a professora Iônica falou assim, temos 40 minutos. Aí eu fiquei na minha ignorância. Não, fica tranquilo. Ela vai aparecer aí em cima, vai acabar e tal. Agora, a ministra Rosa Weber, repito, gostei do voto dela, trouxe argumentos jurídicos interessantes, e ela tocou no ponto de uma discriminação. Queria te ouvir a respeito. Ela falou que viola o princípio da isonomia, aquele regramento, né, de acordos coletivos para os empregados acima de 3 salários mínimos, né, e até o pessoal chamado hipersuficiente, né? Então ela disse que esse pessoal é negociação coletiva. Entretanto, o pessoal que é o de 3 salários mínimos para baixo seria acordo individual, e o chamado hipersuficiente do 444 para fundos seria também acordo individual. Ela disse que essas diferenciações violavam o princípio da discriminação. Um argumento interessante, né? Eu queria te ouvir. O que tu acha? Né? Ou seja, com base no salário, né? A ideia de você ser representado coletivamente e tudo. Eu já tinha lido alguns doutrinadores falando, também sustentando esse raciocínio, mas o que eu já havia refletido sobre isso é que eu acho que o fundamento jurídico do sujeito que ganha menos que 3.135 é diverso do fundamento jurídico que autoriza o sujeito que ganha acima dos 12 mil e tanto. Né? Porque o que ganha menos, o que eu estou imaginando é que, para o que ganha menos, a gente está autorizando o acordo individual porque o colchão de proteção estatal dá conta. Porque quando o sujeito ganha menos, se você vai fazer a conta do seguro-desemprego em termos de redução salarial, ele vai ter um decréscimo muito menor, a partir, né, em termos relativos.
quanto maior for o salário, mais a perda salarial será sentida. Sim. Então, eu acho que aí entrou na linha dos economistas, dos matemáticos. Eu acho que até esses 3 salários mínimos, pelo menos o que eu vi A perda seria pouca, né? Que você fala, pouca, R$50, porque, se não me engano. isso, porque você tem um colchão estatal para amortecer essa queda. A partir justamente quando o colchão estatal não consegue, você dá a proteção sindical. Até o momento X, até um ponto ótimo, em que o sujeito já não precisa mais nem do Estado, nem do sindicato. E ele vai sozinho. Talvez os sindicatos precisem dar atenção. Esse pessoal os trabalhadores que recebiam até esse patamar salarial mais inferior, realmente o prejuízo deles é menor. Para um contexto de desemprego massivo, ganhar 50 menos, convenhamos, é o melhor. Né? Manter o seu contrato de trabalho. Ele, inclusive, vai ter uma garantia de emprego depois que acabar as medidas excepcionais. Mas o hipersuficiente, né? Talvez o sindicato seja interessante observar aí com esse pessoal com sensibilidade, porque eu fico preocupado. Essa história, o cara tem nível superior e ganha bem, tem poder de barganha. Não tem. Né? E eles talvez sejam que vão receber um impacto maior. Né? Isso. Agora, você sabe o que eu estou vendo na prática? Aí a gente falando de consequencialismo, pragmatismo, aí na prática mesmo, é que o empregador faz o acordo com esse hipersuficiente, mas se vale do normativo da medida provisória que fala que ele pode complementar sem incidência. Caráter indenizatório. E eles têm feito isso? Tem feito isso. Olha, que interessante. Então, o que o sujeito faz? Ele, vou te reduzir o salário aí pela metade, vou reduzir 70%. Certo. Tá bom, eu ganhava 30 mil, eu ganhava 100 mil, eu vou ganhar 30 mil. Beleza. Certo. Só que aí você vai receber, além desses 30 mil, o pedacinho do seguro especial, que vai ser mil e pouquinho. Que vai ser R$1.000. Então, você que era 100 mil, você passou a ser 51 mil. Ok, mas então vou te dar uma ajuda. Que a medida provisória deixa eu te dar uma ajuda. Vou te dar uma ajuda de quanto? De 25 mil, sem incidência. Indenizatório, né? Mas esse era eu já não sei nem o que pensar. Mas esse era o propósito da MP. É para manter esse emprego, né? É melhor do que ser dispensado, entendeu? É um período de emergência, Agora, isso só pode durar enquanto nós estivermos nessa situação de emergência. Né? Agora, estes aí, os sindicatos precisam ter atenção. Porque não é o fato dele receber bem e ter nível superior que o retira da vulnerabilidade. Eu penso assim. Né? A gente sabe, nós somos professores, a gente tem nível superior, ganha bem tudo, vai tentar negociar com a faculdade quanto é que tu vais ganhar. Não existe, não existe, não tem como. Então é uma problemática bastante complexa, né? Bem complexa mesmo. Hoje eu estava recebendo uma consulta que eu achei interessante. Se esses professores remotos, quer dizer, o que a gente está fazendo de dar aula remota, se isso pode ser chamado de home office, no sentido de, não vai ter mais horário, vai dando as aulas aí. É complicado. Esse é um ponto da MP 927 que é criticável, porque o simples fato de você ser teletrabalhador, ele não lhe retira só por si o direito às horas extras, ou melhor, o direito ao controle de jornada, né? A limite de jornada, melhor dizendo. Então, você pode ter... se você pode ter hoje controle de jornada até do caminhoneiro desse, que está aí na rua, você tem GPS, tem controle por quilometragem. Então, assim, isso a gente escreveu no livro Reforma Trabalhista, Quarteto. O simples fato do 62 ter sido inserida essa ideia de teletrabalhador ali, não significa por si que ele não tenha direito às horas extras. Se existir controle direto ou indireto, a meu ver, sim. Até porque ele tem direito à desconexão, viu, Carol? Todos os trabalhadores têm direito à desconexão. Mesmo aquele que não é passivo de controle, isso não quer dizer que ele vai ter que trabalhar 24 horas por dia. Ele tem direito à desconexão, né? Então, esse é um ponto. Quando tu falas aí dessa história do professor, pelo amor de Deus, o professor está dando aula online, mas ele tem limite de jornada, pelo amor de Deus, não pode. Né? Porque aí senão vira moda, né? Agora, uma coisa, a gente está falando assim, isso não vai ser para sempre porque é uma decisão de crise. Ok, mas você não concorda comigo que em relação
as expectativas sobre constitucionalidade ou não de algumas ferramentas da reforma, como reconhecimento da arbitragem para o hipersuficiente, a rescisão acordada, a quitação anual do contrato de trabalho, a ação homologatória de acordo extrajudicial, enfim, o banco de horas individual, semestral. Você acha que isso é um pontapé no sentido de que isso está superado, essas possibilidades de exercício de autonomia dentro do contrato de trabalho? Eu sou... Não é uma pista, não? Eu sou refratário a qualquer determinismo. Entendeu? Eu acredito que as coisas vão acontecer no seu momento. É claro que sedimenta-se uma perspectiva, isso não é por causa dessa decisão de hoje. As relações de trabalho mudaram, a figura do trabalhador também mudou. Né? Então, é evidente que você tem um novo olhar, né, nas relações de trabalho. Eu acredito que o direito de trabalho precisa se modificar, mas o seu elemento protetivo deve ser mantido. Eu não quero fazer vínculo necessário entre essa decisão e a convalidação de uma reforma trabalhista, que tem muitos pontos que são criticáveis. Né? Então, eu não penso assim. Talvez a técnica da interpretação conforme, né, a avaliação mais sensível. Enfim, eu acho que não dá para fazer esse link direto, não. Porque ninguém tocou em termos de... Ninguém tocou, assim, em relação a vício de consentimento, né? A disciplina da autonomia da vontade. Isso não foi objeto realmente. O pressuposto, pelo menos dos 7 que votaram para rejeitar ou para caçar liminar, o pressuposto que me pareceu nortear a mente, alguns explicitaram, outros não, é essa ideia de confluência de vontades para vencer esse momento de crise. E essa confluência de vontades implica, por bom senso, a luta coletiva e solidária pela manutenção dos postos de trabalho. Então, me parece que isso foi central. Este é o argumento central, entendeu? Eu vi meu amigo... leva tudo. Eu vi meu amigo Daniel aqui do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros, e aí eu botei no grupo, né, nosso, vamos discutir a decisão, e alguns, porque o direito do trabalho tem muito disso, né, Ney? Esse rompimento ideológico, né, dos que são tidos como mais progressistas e mais pró-empregado, que é uma coisa que eu não comungo, mas aí alguns que são mais dessa visualização mais social do direito de trabalho, falam assim, não, eu não tenho mais estrutura, hoje eu preciso dormir, foi o fim do direito de trabalho. Eu acho que não, acho porque realmente a decisão... O direito do trabalho foi debatido hoje lindamente, né? Independentemente do resultado, foram vários argumentos interessantes. Isso, e a decisão, ela não teve, engraçado, esse viés de autonomia da vontade, vício de consentimento, que a gente presume, que é um lugar comum muito facilmente, né, atingido. Isso vai ser debatido quando a gente tratar desses temas que você mencionou. Aí sim, isso vai ser... O Marco Aurélio tocou nisso na liminar dele, que ele indeferiu. Ele falou, o trabalhador, né, ele tem a autonomia de vontade dele e tal, aquela coisa, Então, esse é um ponto que tocou bem superficialmente, mas talvez seja cenas para o próximo capítulo. Né? Mas tá acabando aí? Eu acho que tá, né? Não apareceu esse negócio de contagem regressiva, não. Tu sabe gravar a live? Sabe? Quando acabar... Quando ele acabar, ele vai dizer encerrar assim, aí ele vai perguntar, gravar no Stories e tudo, aí tu bota gravar. Aí ele vai ficar 24 horas no teu Stories. Quem não assistiu pode assistir por 24 horas. Então pronto, então nós vamos gravar, Ney. Olha, eu vou te falar, eu sou muito fã sua. Eu sempre te li. Que é isso, menina? Eu torci muito quando você se candidatou para entrar na academia. Nem sei como é que eu estava antes lá do que você, mas eu torci muito para você entrar. Obrigado, gosto muito do seu trabalho, porque eu acho você muito ponderado. Eu gosto de ler as suas decisões. O pessoal não consegue me enquadrar, tá, Carol? Os da esquerda acham que eu sou direita, e os da direita acham que eu sou esquerda. Eu sou esse C que ninguém consegue etiquetar. Mas às vezes meus clientes de empresa falam, não, doutora, a senhora é muito... Que a senhora está do lado de quem? E às vezes os empregados falam, não, a senhora é muito pró-empregador. Mas é porque não tem isso, né? Não tem isso.
Eu acho que o que a gente vive hoje é Carol, justamente. eu acho que Ah, está acabando. Vamos agradecer o pessoal, né? Tem tanta gente boa aqui. O ministro Douglas está aqui, Rafael Lara, eu vi o Pragmácio. Muita gente aqui. é. Ó, Zé Cláudio estava aqui, Ih, botou aqui, né? Ney é monstro. Ih, meu pai. Eu não sei se ele está falando esteticamente, né? Não sei. Obrigado, gente. Obrigado, A Carol, por professora tudo, viu? Patrícia. Mas Patrícia eu está acho. aqui. A professora Patrícia. A Marina do mestrado lá da UERJ. E ali, o Lauro, que é. Ah, agora apareceu. Agora apareceu a contagem regressiva. Quantos? 24, 23. Não, Falta o segundos, quê? Ney. Segundo já? Segundos.